O texto que eu li com os irmãos no livro do profeta Samuel, ele, por estar num livro profético, por si só já é profético. Ali o texto diz que Deus é aquele capaz de transformar a maldição em bênção. Que Deus é capaz de pegar uma pessoa ilustre, desconhecida, e torná-la uma pessoa formidável e de renome sobre o planeta Terra. O texto diz que Deus pega o homem aqui de baixo, do monturo, do lixo. Monturo é lixo. Ontem eu falei sobre a porta do monturo. Era por onde Israel tirava o lixo da cidade. A Bíblia diz que Deus tira o homem do lixo e coloca o homem entre os príncipes e os reis da terra. A palavra homem aqui não é no sentido masculino. Ela aponta para a humanidade. Ou seja, é a forma de Deus dizer: eu levanto qualquer ser humano. Não importa se é mulher, se é homem. Não importa se é criança, se é adolescente, se é um jovem, se é um recém-casado. Não importa nem se é um ancião. Se o Senhor achar graça em você nesta manhã, Deus pode fazer com você exatamente isso. Eu não sei você, mas eu, por um tempo da minha vida, me cansei de humilhação. Não sei se há alguém aqui que veio para essa festa dizendo: Senhor, eu estou indo ali para o Senhor mudar a minha vida, porque eu estou cansado de ser humilhado, cansado de ser deixado para trás, cansado de ver as oportunidades se perderem, e eu quero viver como um filho de Deus de fato deve e merece viver. A Bíblia Sagrada é um livro de direitos e é um livro de deveres. Para conquistarmos os direitos, precisamos executar os deveres. O problema de muitas pessoas é que não querem executar os deveres, querem apenas os direitos. E quando você busca apenas os seus direitos, você acaba se transformando numa pessoa ingrata. Por isso Deus nunca dará nada de graça para ninguém. A única coisa gratuita que Ele deu para nós, foi para nós gratuito, mas para Ele custou tudo, que foi a morte do seu Filho lá na cruz do Calvário. O sangue de Jesus nos libertou e nos salvou. Para nós isso foi gratuito, mas para Deus custou o Filho dele horas e horas de tormento na cruz, ao ponto do próprio Pai virar as costas para o Filho por não suportar vê-lo naquele flagelo. Então, entenda, tudo que você quer com Deus é possível, mas tudo que nós queremos conquistar com Deus, temos que entender que há sempre uma contrapartida. Deus primeiro nos testa, primeiro nos prova, para depois então nos aprovar. Quem crê nisso, diga: eu creio, pastor. A minha história é mais conhecida do que nota de R$2, né? Filho pobre de uma mãe solteira, nascido no meio do mato, no interior do estado de São Paulo, sem pai, sem documento de pai, sem nome de pai no documento de nascimento, criado numa casa extremamente pequena, extremamente pobre, abaixo da linha da pobreza, abaixo da dignidade humana, essa é a verdade. Morávamos em 12 pessoas dentro de 2 cômodos. Eu sempre faço uma brincadeira, né, para as pessoas entenderem o que é 12 pessoas morar em 2 cômodos. Imagine você que um dia à noite eu acordei e falei: mãe, estou chorando aqui. Ela falou: estou vendo. Por que você está chorando? Eu disse: mãe, eu estou coçando a minha perna e não sinto a minha perna, perdi a minha perna. E a minha tia gritou: você está coçando a minha perna. Porque não é você. Era muita gente, pastor Gilmar, dentro. Era quase que um ninho de rato, né? Você ri porque você é de Franca, lá perto da minha cidade, você conhece Orlândia. Então lá no meio dessa pobreza toda, dessa miséria toda, eu sei o que é padecer necessidades. Um dia desse eu estava conversando com as minhas filhas e eu falava para elas: o Natal da minha vida, para todos os seres humanos normais, o Natal é dia 25 de dezembro. O meu era dia 26 de dezembro. Pergunte por quê? Só falo se todo mundo perguntar. Porque no dia 26 de dezembro, a minha mãe, que era uma empregada doméstica, hoje chamada de secretária do lar, ia para a casa da dona Elza Graner Araújo, uma mulher que tinha uma situação 1000 vezes melhor do que a nossa, e tudo que sobrava da mesa dela do Natal, ela deixava para a dona Lúcia, minha mãe, embrulhar e levar para casa. Então o meu Natal era no dia 26. Eu esperava sempre o dia posterior ao Natal,
para poder comer um frango melhor, para comer uma sobremesa mais gostosa, porque eu era filho de uma mulher extremamente pobre. Aconteceu na minha vida literalmente o que aconteceu nesse texto de Samuel. A minha mãe, quando ficou órfã de mãe, o meu avô abandonou as crianças, eram vários filhos, os vizinhos pegaram os filhos mais novos para criar, e a minha mãe era mais velha, de 13 anos, e ninguém queria uma menina de 13 anos bonita em casa, as mulheres tinham ciúmes. Minha mãe foi morar no lixão da minha cidade, chamava-se Remonta, ou Monturo, foi lá que a minha mãe foi morar. Então, às vezes as pessoas falam, por que quando o senhor fala, o senhor toca o coração da gente? É porque eu falo verdades, eu não minto, eu vivi tudo que eu falo, e quando você passa a verdade, as pessoas acreditam. E olha o que foi que Deus fez na vida do filho de uma mulher que morou no lixão. Deus me colocou assentado entre os príncipes e os reis da terra. Dá para acreditar que o menino da Vila Tatu, cortador de cana de açúcar, que apanhava laranja, algodão e café, já jantou com reis, já jantou com governantes, eu já jantei com autoridades que você talvez jamais imaginaria. Eu já jantei com Xi Jinping, o grande líder da China comunista, a segunda maior potência do mundo, ou a terceira ao lado dos Estados Unidos, da Rússia. Veja só, como pode um ser humano como eu, vindo de uma cidadezinha tão pequena, e detalhe, eu ainda moro na mesma cidade. Geralmente as pessoas acham que para se dar bem na vida, muitos têm que sair do lugar que está para conquistar outros espaços. Jesus nem me deixou sair da minha cidade, eu continuo morando lá na mesma cidade. A diferença é que hoje eu não moro mais na Vila Tatu, né? Jesus me tirou daquele buraco. Hoje eu moro no centro da cidade, numa das casas mais bonitas da cidade, e a cidade inteira dá testemunho. Passam lá e dizem assim, aqui mora o ex-cortador de cana-de-açúcar. Então, eu tenho testemunho da minha cidade, eu tenho testemunho dos meus irmãos, eu sou pastor na igreja da minha cidade, e a minha vida é mais pública do que tudo. Eu estou na política, você sabe, eu ministro a palavra do Senhor, e as pessoas sempre perguntam, pastor, como foi que tudo isso aconteceu? E eu sempre tento explicar, houve um antes e houve um depois. Para Deus me tirar do monturo e me colocar entre os príncipes da terra, eu tive que aprender leis. E uma delas eu vou ensinar para vocês rapidamente, para fazermos aquilo que nós temos que fazer aqui nesta manhã. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Salmos, Salmo de número 37. Salmos de número 37 e o versículo de número 25. Roberto, seu teclado um pouquinho mais baixinho, um pouquinho mais de agudo aqui na minha voz, para eu poder ouvir ela melhor. Salmo 37, verso 25. Olha o que está escrito: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua geração mendigar o pão. Amém? Fui moço, agora sou velho, nunca vi desamparado quem? Não ouvi? Não ouvi. Nunca vi desamparado o justo, e em contrapartida, nem a sua geração mendigar o pão. O que é a geração do justo? Filhos, netos, bisnetos, tataranetos, até a quarta geração. O salmista está nos dando aqui um ensinamento. O salmista Davi está tentando ensinar para nós algo que é muito profundo, e nós, por falta de conhecimento profundo, interpretamos esse texto da pior maneira possível. Quantas vezes eu já vi pastores e irmãos falar assim: olha, eu não admito estar passando porque eu estou passando, porque eu sou uma pessoa justa. Eu conheço crentes que passam necessidade. Alguém conhece algum crente que passa necessidade aqui? A sua igreja tem uma assistência social? Vocês distribuem lá cestas básicas? Pois bem, se nós distribuímos cestas básicas, me explique o que está acontecendo. Porque eu aprendi a vida inteira que se você é justo, você não passa necessidade, e nem a sua geração mendiga o pão. Mas se isso é verdade, porque nós temos irmãos que moram em comunidades extremamente pobres, porque nós temos pessoas que às vezes não têm 2 refeições diárias.
Por quê? Há algum mistério aqui, e esse mistério que eu quero revelar para vocês hoje. A palavra justo, aqui nesse texto, não significa santo. A palavra justo aqui não significa perfeito. A palavra justo aqui não significa aquele que não erra. Não é nada disso. A palavra justo aqui não significa aquele que sobe o monte, desce o monte. A palavra justo aqui não significa aquele que jejuou ou jejua 40 dias e 40 noites. Não. A palavra justo vem de uma outra palavra, da palavra justiça. De justiça vem a palavra justo. De onde vem a palavra justo? Não ouvi, de onde vem a palavra justo? E o que é justiça? Justiça é um princípio que visa garantir que cada indivíduo receba aquilo que lhe é devido. Isso é justiça. Então o que é que Davi está dizendo aqui? Fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi alguém que pratica a justiça, um justo. Nunca vi alguém que olha para uma pessoa necessitada e ele tem muito, e a pessoa deixa de repartir com aquele que está necessitado. Nunca vi alguém que tira daquilo que tem para compartilhar com os outros. É isso que Davi está dizendo. Essa palavra justo tem a ver com justiça, justiça social. A Bíblia Sagrada toda sempre vai falar para nós que Deus tem um grupo da terra, crentes ou não crentes. Deus não faz distinção de religião por quem Ele se preocupa, e são os pobres, os necessitados, pobres e necessitados. Jesus falou sobre eles no Sermão da Montanha. O próprio Deus deixou no livro de Provérbios uma fala linda: aquele que dá ao pobre, a mim me empresta. Olha só, olha Deus dizendo assim: se você der a um pobre, você está emprestando para mim. O Senhor, o dono do céu, o dono da terra, o Criador do universo. O que diz a água para e a água para, o que diz ao céu se mova, o céu se mova. O que traz à existência aquilo que não existe. Olha o que Deus está dizendo: se você é uma pessoa generosa, se você é uma pessoa justa, que pratica a justiça, se você olha para uma pessoa necessitada e o seu coração se contorce, se você vê alguém fazer um apelo pedindo alguma coisa e a sua alma se revira dentro de você, é sinal de que você tem um sentimento de Deus aí dentro. Você é uma pessoa justa, você não admite ver aquilo. Mas não adianta também você só falar assim: eu não concordo com aquilo, e não se esforçar para mudar a situação, para virar a vida da pessoa de outra forma. Esse texto foi escrito para judeus. Pastor Gilmar, pastor Silas, irmãos que aqui estão, Abner, meus amigos, vocês sabem como é que o judeu pratica justiça? Você não vai ver o judeu praticar apenas aquilo que nós chamamos no Brasil de esmola. Quem já deu esmola aqui? Ninguém deu? Meu Deus, que povo que não é generoso. Alguém aqui já deu esmola para alguém? O termo esmola para nós, ele é um tom pejorativo, é aquilo que resta, é aquilo que sobra, é uma moedinha, é isso, é aquilo, isso é esmola. Para o judeu não existe esse negócio de esmola. Quando ele vai dar algo a alguém, ele pratica a justiça. Ele vai fazer algo para mudar a vida da pessoa. Ele não vai dar apenas um prato de comida, ele não vai dar apenas um peixe, pastor Lorinaldo. Ele vai dar à pessoa uma vara de pescar, vai dar a ela condições de ela conseguir o anzol, a isca, vai mostrar para ela um lugar onde tem peixe e vai ensiná-la a pegar o peixe. Porque melhor do que você dar um peixe para alguém é você ensinar a pessoa a pegar o próprio peixe. Isso sim é uma grande justiça. Então, se nós não começarmos a compreender isso dentro do reino de Deus, também nunca viveremos as coisas que o reino de Deus nos promete. Eu passei boa parte da minha vida pregando aqui nos Gideões e vendendo almoço para comprar a janta. Eu preguei aqui por 8 anos a fio, me lembro como se fosse hoje, 8 anos a fio, com agenda no país inteiro, e não tinha dinheiro para comprar uma roupa para minha esposa. Como é que pode? Se eu ganhava muito e viajava, eu era um péssimo administrador. Aí eu comecei a orar, eu falei: Senhor, me mostra o que aconteceu comigo, o que está acontecendo. Aí um dia Deus falou comigo: você tem sido hipócrita. Eu falei: por que hipócrita? Porque você prega num congresso de missões e não faz missões. Você ensina o povo a ofertar e no final do culto é você que recebe a oferta.
No ano que Deus falou isso comigo, o pastor Cisino ainda era vivo, pastor Silmar. Todo final do culto ele vinha e trazia um envelope. Meu filho, aqui está a sua semente. Pastor Silas lembra disso. Ele me entregou a semente. Aqui dentro começou a brigar dentro de mim, o homem e o homem. Um queria sair com a oferta e ir para embora. O outro tinha ouvido a voz de Deus. Ainda bem que quem venceu foi quem ouviu a voz de Deus. E foi, pastor Silas, esta oferta é minha? Ele disse, é. Eu falei, então eu quero devolver ela para o senhor. Mas meu filho, é a sua semente. Eu falei, não, pastor, o Gideon já me deu muito. Vocês me dão uma agenda todos os anos e eu não posso ser mais hipócrita. Se eu falo de missões, eu tenho que fazer missões. Se eu falo sobre oferta, eu também tenho que ofertar. E naquele ano eu entreguei aquela oferta e assumi casais de missionários em Cuba e no Chile. Era baratinho, né? Assumi missionários lá. E eu me lembro que naquele ano foi uma luta na minha vida. Porque parece que o diabo entra na vida da gente quando a gente começa a ser liberal para o Senhor. O diabo começa a colocar obstáculos, começa a falar no nosso ouvido, começa a usar Sambalates e Tobias para a gente não construir a nossa muralha. E eu venci, graças a Deus eu venci, mas foi difícil. Foi um ano terrível para mim. Mas no final daquele ano, quando tudo estava terminando, eu consegui comprar minha casa. Ó, chorar com quem chora é fácil. Quero ver você se alegrar com quem se alegra. Eu consegui comprar minha casa. Mas como? O ano foi igual ao ano anterior. Eu recebi as mesmas coisas, tinha as mesmas lutas, mas eu não sei como. No final do ano eu tinha o dinheiro para comprar a minha casa. Quando eu fui comprar a casa, eu falei, Senhor, o que aconteceu? O Senhor disse, eu sou Deus, que também sou justo com aquele que é justo. Quem dá ao pobre, filho, a mim me empresta. Quando você oferta para o campo missionário, quando você assume o missionário, quando você faz daquele missionário ser membro da sua família, o Senhor Deus olha assim para você e diz assim, Ele está cuidando daquilo que é meu, então eu vou cuidar daquilo que é dele também. Não, você não entendeu, eu vou falar de novo. Se você cuida do meu reino, o meu reino cuida de você. Sabe qual é o nosso problema? A maioria daqui são assembleianos. Nós assembleianos temos um grave problema com dinheiro. Você fala em anjo, a gente voa. O pregador fala em fogo, a gente pula. Alguém fala em oferta, a gente desvia. Por que você acha que o ginásio aqui não está cheio nesta manhã? Porque todo mundo sabe que amanhã é missionária. Sabe que o pastor vai dar uma palavrinha rápida e nós vamos fazer um desafio. Então as pessoas não veem, as pessoas querem pular, gritar, e não é errado isso. As pessoas querem receber mistérios, não é errado isso. As pessoas se estapeiam para sentar aqui no sábado à noite, no domingo à noite. Olha, nessa manhã não tem ninguém pedindo ali para sentar aqui. Por quê? Porque é amanhã missionária. As pessoas sabem, a mente delas está condicionada. O pastor vai usar as horas para pedir oferta, então eu não vou aparecer lá. Aí essas mesmas pessoas, durante a semana, ficam a noite inteira assistindo a Rede Record, para ver os testemunhos da Igreja Universal. Aí olha lá e fala assim, não, isso aí é mentira, não pode ser. Essa pessoa ganhou um carro, comprou uma fazenda, esse empresário. Não, não é mentira. Eu conheço muitos irmãos da Universal que vivem a plenitude daquilo. Por quê? Porque eles acreditam naquilo. Eles acreditam em desafios. Eles acreditam em ofertas. Eles acreditam em sacrifícios. E Deus age na vida do homem de acordo com aquilo que o homem acredita. Se você acredita que Jesus batiza com o Espírito Santo, Ele vai batizar com o Espírito Santo. Se você acredita que Jesus cura, Ele vai curar. Mas se você acredita que Ele é dono do ouro e é dono da prata, Ele vai se manifestar na sua vida como dono do ouro e como dono da prata. Pastor, e por que ainda não se manifestou na minha vida dessa forma? Porque lembra que eu disse? Tem direitos, mas tem os deveres. Quer receber o batismo com o Espírito Santo? Se ficar aqui me olhando com essa cara feia, braço cruzado, mascando chiclete, não vai receber nunca. Porque para se colher tem que plantar. Como é que eu colho o batismo com o Espírito Santo? Plantando a sementinha do glória a Deus. Glória, 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 aleluia, glória, glória, glória. Daqui a pouco o céu se mistura com a terra. Quer ser curado? Não adianta vir aqui e ficar só me olhando, chorando as pitangas com pena de si mesmo. A Bíblia diz que tem que ter fé. E o que é fé? Para a cura divina, tem que ser uma fé sobrenatural. Me dá um exemplo, pastor Dou. É a senhora agora abrir a sua bolsa, olhar para o Lexotan e para o Rivotril e dizer assim: agradeço vocês por terem me ajudado, mas hoje eu pretendo aposentar vocês. Porque Jeová Rafá, o Deus que sara, visita os gideões e eu serei curado nesta manhã. Isto é fé. Você planta a fé e colhe a cura. Agora respire fundo.
Como é que você vai colher prosperidade? O dom do Espírito Santo é espiritual, por isso plantamos palavras espirituais. A cura divina é pela fé, por isso plantamos fé. Agora, para se colher matéria, tem que se plantar matéria. É uma lei estabelecida. Imagine que aqui na minha frente agora tem um canteiro que eu e os gideões aqui preparamos com muita fé. Colocamos toda a sorte de adubo, pegamos a melhor terra, a terra mais produtiva do Brasil, acho que é lá do Goiás ou do Mato Grosso, e colocamos aqui, ó, tá aqui um canteiro. Aí pega todos os pastores que estão aqui, todos que já pregaram aqui, dobramos o joelho, estendemos a mão sobre essa terra e oramos: Senhor, faz brotar aqui uma árvore frutífera, Senhor, faz isso, faz aquilo. E nós oramos aqui 3 dias sem parar. Vai brotar alguma coisa nessa terra? Sim ou não? Não, por quê? Está faltando colocar uma semente naquela terra. Deus faz a parte dele, Ele dá o crescimento, mas alguém tem que plantar. Se você não plantar, você nunca irá colher. Ei, escute, se você não entrar no mundo espiritual e acreditar, se você não parar de dar ouvido a esses recortezinhos de internet, a esses filhos do inimigo que ficam dizendo: não dizima porque isso não é bíblico, não oferta, não vai lá porque vão te roubar. Enquanto você der ouvido a eles, a sua vida vai ser do jeito que está agora. Se você vende almoço para comprar janta, teve que fazer financiamento para poder chegar aqui, está aqui dentro com um pãozinho com mortadela, porque não consegue ir ali na esquina, no restaurante, levar a família, fez as tripas coração para chegar aqui, mas você não pode sair daqui do jeito que você chegou. Esta casa muda vidas, este congresso muda histórias, este congresso muda a vida espiritual, sim, ele traz avivamento, mas ele também pode mudar a sua vida material. Ele mudou a minha. Mas quando foi que ele mudou a minha vida? Quando eu dei um passo de fé. Quando eu resolvi sair da minha zona de conforto. Quando eu parei de dar ouvido a todas as pessoas que eu já ouvi, que encheram a minha cabeça dizendo que pastor rouba igreja, essa oferta aí não é para eles, eles vão usar isso para aquilo. Um dia um irmão bem velhinho falou assim para mim: filho, quando você for ofertar, não queira saber para onde vai a sua oferta. Eu falei: por quê? Porque você não é administrador da sua oferta. Aí eu questionei: mas e se pegarem a minha oferta e fizerem uma coisa errada? Ele disse: quem pegou a oferta vai pagar o preço. Se usar a oferta para outra coisa, vai pagar o preço. Eu tenho testemunhos, e aí já não é testemunho, é testemunhos, de pessoas que se locupletaram de oferta de crentes, que falavam que era para uma coisa e nunca usaram, e perderam tudo, inclusive a sua dignidade, porque de Deus ninguém zomba, e esta obra é dele. Agora preste atenção, você não pode se basear no erro dos outros, na frustração dos outros, nos escândalos dos outros, e assim usar isso como desculpa para você também não ser abençoado. Existe um mistério nesse altar. Daqui a pouco você vai começar a ouvir testemunhos aqui. Nenhum é combinado. Você vai ouvir testemunhos falarem o que Deus fez na vida deles por causa de um ato. Pergunte qual? Só falo se todo mundo perguntar. Eles acreditaram que podiam sair do monturo e sentar entre os príncipes da terra. Quem acredita que Deus pode fazer isso na sua vida? Todos os anos eu peço aqui 300 cadeiras de honra. Esse ano a fé foi um pouquinho além. Esse ano eu tenho aqui 500 cadeiras de honra. 3 pessoas deram glória a Deus. Vou falar de novo. Eu tenho aqui 500 cadeiras de honra. Tem milagre nessas cadeiras, pastor? Não, porque são feitas de plástico. Mas há um ato profético. O que é um ato profético? É você antecipar o milagre acreditando que o milagre já chegou. É você agora ser a pessoa que está passando pelo vale da sombra da morte, não ter nada, mas acreditar que se o pastor está falando e você puder fazer o que ele falar e sair do seu lugar num ato e sentar aqui, o milagre vai acontecer. Deus falou para Josué e o seu povo: marche ao redor da muralha de Jericó. É um ato profético. Quem estava em cima da muralha riu do povo. O que é que esses pezinhos batendo no chão vão fazer? Ao final do ato profético, a muralha não caiu, a muralha ruiu. Olha aí, uma revelação para você. Nós sempre falamos: a muralha de Jericó caiu. Ela não caiu, ela ruiu. Pergunte para mim, qual a diferença?
se ela cai, ela pode cair para fora ou para dentro. Se cai para fora, mata os judeus que estão marchando. Se cai para dentro, destrói a cidade. Eles iam pegar os despojos de que jeito? Então a muralha ruiu, ela afundou, ela desmoronou. Deus colocou a mão e empurrou ela para baixo. Mas antes teve que ter um ato profético. Levante a mão direita para o céu, agarra o irmão do seu lado, com carinho, agarra o ombro dele assim. É o ombro, não é a mão não, agarra o ombro dele. Agarrou, chacoalha ele até ele ficar irritado, irrita ele. Mas com vontade, é assim que você irrita alguém? Chacoalha, vocês dois aqui, chacoalha ela ou ela te chacoalha. Os irmãos aqui, isso, chacoalhou. Diga, Deus te trouxe aqui para isso. Sacode, sacode, diga, para isso. Deus te trouxe aqui para sacudir a sua fé. Deus vai mudar a sua história nesta manhã. Deus vai te tirar do monturo e te colocar entre os príncipes da terra. E só quem crê, não dá um grito agora não, dá um berro de glória a Deus nesse lugar.